Olá, amigo telespectador da rede de TV Mais TV Arte HD. Começa agora mais um plantão de notícias e você acompanha conosco. Polícia Federal faz alerta para a nova modalidade de crime em aplicativo de banco. Os destaques das declarações dos candidatos à presidência durante o debate. Justiça do Rio concede liberdade a Monique Medeiros. Carreta desgovernada atropela e mata 21 animais no Distrito Federal. As notícias locais com Maurício Aragão, os bastidores da política com Carlos Emir, o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Libertadores da América. Você confere tudo agora no plantão de notícias da Rede de TV Mais, TV Arte HD. E começamos essa edição com um alerta para você que tem conta bancária através de aplicativo. Atenção para o chamado do golpe Mão Fantasma. Quem cai nesse golpe perde o controle do próprio aparelho e dos aplicativos instalados. Confiram conosco com atenção essa matéria. A ação criminosa é conhecida como golpe da mão fantasma. De acordo com a PF, os bandidos entram em contato com a vítima por meio de ligação telefônica. Eles informam que houve uma tentativa de invasão da conta bancária e enviam um falso link para que seja feita uma atualização de segurança. Neste momento, é instalado um falso aplicativo no celular da vítima e os criminosos passam a acessar o aparelho remotamente. A partir daí, o programa dá acesso ao bandido para utilizar o celular da vítima em tempo real. O dono do telefone começa a perceber que o aparelho não segue mais seus comandos, abrindo e gerenciando telas e aplicativos sozinho. E eles conseguem pagar contas e boletos, transferir valores, solicitar empréstimos e realizar outras transações, roubando o dinheiro da vítima. Ainda de acordo com a Polícia Federal, cerca de 40 mil pessoas já caíram neste golpe aqui no Brasil. Mas como se proteger? Os bancos nunca entram em contato solicitando a instalação de aplicativos ou enviam links para seus clientes sem que eles tenham pedido. Na dúvida, entre você mesmo em contato com seu banco pelo número de telefone que fica atrás do seu cartão ou compareça à sua agência para poder obter esclarecimentos. Nunca instale aplicativos bancários fora da loja oficial do sistema operacional do seu celular, nem tampouco por SMS, WhatsApp ou e-mails. A Justiça do Rio de Janeiro expediu o alvará de soltura de Monique Medeiros, mãe do menino Henry Borel, morto em 2021. Na manhã desta segunda-feira, dia 29, Monique deixou o Instituto Penal Santo Expedito, em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, durante a tarde. Ela foi beneficiada por um habeas corpus aceito pelo Superior Tribunal de Justiça. Acompanhe. A decisão do ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, revogou a prisão preventiva de Monique Medeiros. O magistrado concluiu que ela deve aguardar o julgamento em liberdade. De acordo com o ministro do STJ, as justificativas apresentadas pela 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio, que tinha decretado a prisão de Monique, não foram fundamentadas de forma correta e, por isso, a manutenção desta prisão representava um constrangimento ilegal. O Ministério Público ainda estuda o caso para decidir se vai recorrer da decisão. Monique é acusada pela morte do filho Henry Borel. O ex-namorado dela e ex-vereador do Rio, Jairo de Souza, o Jairinho, também é acusado pelo mesmo crime e continua preso. Ainda não tem uma previsão de quando os dois serão julgados. E agora um acidente inusitado. Uma carreta desgovernada atropelou 21 animais que atravessavam uma pista na cidade de Sobradinho, no Distrito Federal. O motorista de uma carreta perdeu o controle do veículo e atropelou diversos animais que estavam na pista. O acidente foi por volta das 13 horas do último sábado, dia 27, em Brasília, na rodovia DF-201. O motorista do caminhão caçamba transportava areia em um trecho de descida e foi surpreendido por 21 vacas e bois que estavam soltos atravessando a pista. Todos os animais atropelados morreram. O condutor, de 35 anos,
foi socorrido pelos homens do Corpo de Bombeiro e levado ao hospital com escoriações pelo corpo e reclamando de dores no tórax. Você vai acompanhar agora os destaques das declarações dos candidatos à presidência da República durante o debate do último domingo, dia 28. Pela ordem do posicionamento no estúdio, começamos com Felipe Dávila. O candidato do Partido Novo deu ênfase ao enxugamento do Estado com privatizações e melhorias para os empreendedores. A gente tem que privatizar tudo no Brasil. Privatização porque tem que acabar com esse cabide de emprego público, esse mau uso de dinheiro público, esses lugares onde é feito os maiores escândalos de corrupção do Brasil. Não é lá Mensalão, Petrolão. Chega disso. Nós precisamos escolher os melhores, aqueles que vão abrir a economia do Brasil, atrair investimento privado, investir em concessão e parceria público-privada para resolver a questão da infraestrutura brasileira, que hoje é um dos maiores gargalos do custo do Brasil. Ao lado dele, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disparou a todo momento dados dos governos do PT, sem citar propostas concretas no caso de vencer, e tentou se esquivar das acusações de corrupção. O presidente precisava saber que o meu governo é marcado pela maior política de inclusão social, pela maior geração de emprego, pelo maior aumento de salário mínimo, pelo maior investimento na agricultura familiar, pelo maior investimento na criação da Lei Geral da Pequena Empresa, pela criação do Simples, ou seja, o nosso governo, além disso, foi o governo que mais fez investimento na educação. São 18 universidades federais novas, 178 campi e 422 escolas técnicas, que fez uma revolução nesse país. A candidata do MDB, Simone Tebet, valorizou a presença feminina na sociedade e destacou a corrupção como algo comum entre os governos anteriores e o atual. O Brasil é muito maior que Lula e Bolsonaro. O Brasil pertence aos quase 215 milhões de brasileiros. Triste o Brasil, que tem que escolher entre o escândalo do Petrolão e do Mensalão do PT e o escândalo de corrupção da educação e do orçamento secreto do atual governo. Mas nós vamos fazer diferente. Nós vamos colocar as pessoas em primeiro lugar. Nós vamos diminuir a desigualdade social e a miséria, acabar com a fome. Para isso, nós não vamos estar sozinhos. Nós vamos combater a discriminação na sua totalidade e vamos impedir retrocessos no Brasil. O candidato à reeleição pelo PL defendeu a gestão, atacou os demais e negou a corrupção. Defesa da família, contra o aborto, nós somos favoráveis à vida desde a sua concepção, contra a liberação das drogas, nós defendemos a propriedade privada, nós demos através de decretos e portarias o legítimo direito à defesa a todos, em especial às mulheres. É um governo que faz por todos, é um governo que não divide, que não fala grosso para tentar intimidar quem quer que seja, só porque é mulher. Nós somos um só país, uma só pátria, um só povo. Nós pregamos a união, o amor, a compreensão. Por que me atacar? Porque eu acabei com a harmonia da corrupção de muita gente por aí? É por isso? Por isso essa raiva de todos contra Jair Bolsonaro? Soraya Tronic, do União Brasil, defendeu a proposta do vice dela, Marcos Sintra, de um imposto único e se solidarizou com a jornalista Vera Magalhães e outras mulheres que sofrem violência política. Quando homens são tchutchuca como outros homens, mas vêm para cima da gente sendo tigrão, eu fico extremamente incomodada. Aí eu fico brava assim. E digo mais para você. Lá no meu estado, tem mulher que vira onça, e eu sou uma delas. Nós temos uma solução para o Brasil, que é a solução do Imposto Único Federal. Nós vamos excluir, retirar 11 tributos federais e vamos trocar por um só. Uma alíquota de 1,26%, que vai aumentar o poder de compra do brasileiro e diminuir a inflação. Candidato pelo PDT, Ciro Gomes criticou o atual modelo econômico e de gestão e a polarização entre os dois candidatos mais citados nas pesquisas de intenção de voto. Se você olhar, é deprimente um país como o nosso ficar discutindo quem é mais corrupto, quem é menos corrupto, que contradição de corrupção. Nós precisamos banir, porque a corrupção não é uma maldade da alma de nenhum deles. A corrupção é uma prostração moral
que todos eles fizeram um modelo de governança política em que a ideia de que você só vai governar se tiver sustentação no Congresso, se transformar a presidência da República em testa de ferro de roubalheira. E um pouco antes de iniciar o debate presidencial, o ex-ministro Ricardo Salles e o candidato a deputado federal André Janones discutiram nos bastidores. Acompanhe. Em determinado momento, houve um desentendimento com o deputado André Janones, que abriu mão da candidatura própria, que faz parte do Avante, e passou a apoiar a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. O clima esquentou, houve uma confusão generalizada. Os seguranças aqui da TV Bandeirantes foram chamados para acalmar os ânimos e separar. Houve troca de insultos, o clima ficou bastante pesado. Triste a gente ver isso num debate que é tão importante. E nós vamos agora a um brevíssimo intervalo e voltamos em instantes. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, abençoada por Deus. Há 90 anos o Cristo Redentor, de braços abertos sobre nós, renovando todos os dias nossa esperança e nossa fé. Parabéns, Cristo Redentor. Uma homenagem da Rede TV Mais aos 90 anos da imagem do Cristo Redentor. Já de volta ao nosso noticiário, você confere nesse segundo bloco as notícias locais com Maurício Aragão e os bastidores da notícia com Carlos Emir Laranjeira, comentando o debate dos candidatos ao Palácio do Planalto. Está começando mais um Bastidores da Notícia. E hoje nós vamos falar do debate presidencial que aconteceu nesse domingo agora na Rede Bandeirantes de televisão. Antes do debate, aquela expectativa sobre o que iria acontecer. E aconteceu o que todos, ou a maioria de nós, já esperávamos. Uma imprensa militante com perguntas, com pegadinhas, foi o caso da Vera Magalhães, que agora se vitimiza no mimimi só porque o presidente Bolsonaro reagiu a um tipo de pergunta capciosa, um tipo de pergunta que era uma pegadinha. E depois teve um vídeo rolando na internet aí, confirmando essa questão que ela fez de propósito para tentar mostrar quem Bolsonaro é. Mas Bolsonaro é o que todo mundo já sabe, é o tiozão do churrasco, vamos falar assim. Mas voltando ao debate, nós temos alguns pontos interessantes que não foram tocados. Um deles foi a questão da liberdade de expressão e liberdade de opinião. Isso aí não foi falado por nenhum dos candidatos. Essa questão importantíssima que está em voga, e essa questão, sim, fere a nossa democracia. Simone Tebet e a Soraya. Discursos enlatados, discursos de marqueteiro. A própria Simone não soube explicar, mais uma vez, a questão da Anísia Yamaguchi. Mas esse foi um ponto que me chamou a atenção, o ataque da Soraya chamando o presidente de tchutchuca, sendo que a mesma foi eleita senadora por carona no Bolsonaro. Então, em questão programática, de debate de ideias, esse primeiro debate foi um debate de ataques. Simplesmente foi um atacando o outro. Quem perde com isso é o Brasil, que deixa de ouvir propostas, mas, pelo menos, a gente vê realmente a face e a intenção de cada candidato, o porquê deles estarem ali. O próprio Lula achou que ia estar no Chá das 5 da Globo com Bonner, e ele achando que ninguém ia atacá-lo, só o Bolsonaro,
todos atacaram, tanto é que ele até bugou numa pergunta do Bolsonaro, onde ele começou a criar suas narrativas, se perdeu no meio do caminho, não sei o que aconteceu, ficou com aquela cara olhando para o nada, igual o Biden, apertando a mão do vento, ficou com aquela cara olhando por nada, sem saber o que falar. Outro fato também foi ele falar que foi inocentado pelo Supremo Tribunal Federal e pela primeira instância da ONU e pela segunda instância da ONU. Fake news. Continua sendo um descondenado, um ex-presidiário, como o presidente Bolsonaro colocou muito bem. Na minha opinião, Bolsonaro saiu vencedor desse debate. Lula achou que ia estar no Chá das 5 da Globo, mas teve agora a realidade exposta, com o ataque do Ciro, o ataque da Simone Tebet, ataque de todos, porque realmente ele, no governo dele, foi um governo onde houve a maior corrupção da história do Brasil. Então foram várias tentativas de emplacar mentiras, só que ali ele não estava num ambiente controlado de papéis voadores, como foi o Chá das 5 da sabatina da Globo. Espero que esse debate tenha alertado a população e a população possa ter visto, literalmente, quem está a favor do nosso país, quem está contra o nosso país e quem está a favor de grupos políticos que querem se perpetuar no poder. Foi muito bom esse primeiro debate, apesar que, na minha opinião, poderiam ter perguntas mais bem elaboradas por parte dos jornalistas que participaram, jornalista da UOL, jornalista da Folha, veículos declaradamente militantes. Então, isso pecou. Agora, o fechamento de Bolsonaro, ele fechou com chave de ouro. Foi o único candidato que defendeu a família, que falou que era contra o aborto, que falou que era a favor das liberdades. Foi o único candidato que mostrou que ele é a favor do Brasil e não de um projeto de poder ou um projeto de um grupo específico. Que venham outros debates. Espero que esses outros debates sejam melhores elaborados na questão de quais jornalistas estarão presentes para questionar. Então, até a próxima. Até o próximo debate ou embate entre os candidatos. Carlos Emir Laranjeira, para a Rede TV+, TV Arte, HD. E vamos agora de notícias locais com Maurício Aragão. Teresópolis prepara projeto de sinalização turística. Instituição para idosos festeja aniversário em Magé e a OAB faz a 23ª caminhada tradicional em Guapimirim. Dança, música e teatro são as atrações da Feira da Onda em Rio das Ostras. O projeto de sinalização turística, seguindo normas internacionais de cores e pictogramas. Representação gráfica bem simples, sem necessidade de texto explicativo, pois as imagens já transmitem as mensagens. É esse tipo de sinalização que a Prefeitura de Teresópolis está elaborando junto com técnicos do IEEA, que é o Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura. Responsáveis pelo projeto estiveram reunidos essa semana com a secretária de Turismo, Elizabeth Mais, e o subsecretário Henrique Silva, e ainda turismólogas que fazem parte do governo municipal. O governo de Magé promoveu um evento para comemorar o primeiro ano de funcionamento da Instituição Livre de Permanência de Idosos Jocely Silva Cavalcante Passos, no bairro Jardim Novo Horizonte. Segundo o prefeito Renato Cozzolino, que participou do evento, quando ele assumiu a prefeitura, a instituição constava como inaugurada, mas estava em estado precário. Ele construiu quadra, academia para a terceira idade e outras obras que transformaram o local num complexo pronto para o devido atendimento. Começou nesta terça e prossegue nesta quarta-feira, dia 31, a tradicional Feira da Onda, com apresentações dos alunos dos 3 cursos da unidade em Rio das Ostras. O evento é aberto à comunidade, revelando o processo de aprendizado vivenciado ao longo do ano.
As apresentações de cada turma serão referentes aos seus respectivos cursos e vão servir para comemorar os 18 anos da escola. Nossa reportagem esteve acompanhando a movimentação de final de semana em Guapimirim, com o evento promovido pela subseção da OAB de Magé e Guapimirim e também o gabinete de rua da prefeita Marina Rocha, que levou serviços à população. 2 eventos que trouxeram benefícios para os moradores. Confira mais detalhes com a cobertura feita por Antônio Alexandre. Hoje é a 23ª edição da Caminhada da Advocacia e Cidadania. O que vem a ser isso? Nós hoje estamos aqui comemorando o mês da advocacia, que é o mês de agosto. Então, tradicionalmente, nós temos esse evento que é para aproximar a advocacia da sociedade, né? Então, temos membros da sociedade geral, temos a cidadania toda conosco aqui, além da nossa classe, e que estamos aqui nos colocando à disposição para que eles venham a conhecer mais a advocacia e também esse objetivo de levar o bem-estar, levar a saúde aqui com serviços como a CARD, que hoje está aqui com o fisioterapeuta, verificação de pressão, glicose, e incentivar também o lazer, incentivar o esporte através da caminhada. Esses são os principais objetivos desse evento, que tradicionalmente ocorre feito pela nossa subseção, aqui Magé e Guapimirim. Como o Paulo falou, esses serviços aqui, proporcionado pela CARD, uma ação em saúde. Está tirando pressão, né, Paulo? Está vendo aí o nível de colesterol da galera. Tem que sair daqui sadio também, né? Exatamente. Teremos aqui também a participação da Academia Espaço A, fazendo um aquecimento que vai nos acompanhar, além de todos os nossos patrocinadores, né, que abrilhantam bastante o nosso evento. E também agradecer a Rede TV Web Mais por estar aqui apoiando, prestigiando nosso evento. Muito obrigado. Uma satisfação muito grande estar aqui com você, aqui também nesse sábado de sol, fazendo serviço de gabinete itinerante, atendendo a população como é de costume, sempre voltado à disponibilidade da população. A palavra é sua com o nosso telespectador e antecipando, obrigado aqui por conceder essa entrevista mais uma vez à Rede TV+. Bom dia, Toninho. É uma honra, né, nesse sabadão lindo. Nós estamos aqui mais uma vez na Praça da Emancipação, atendendo nossa população e, é claro, aguardando a caminhada, né, da OAB. Quando o presidente nos procurou pedindo apoio ao Poder Público Municipal, eu falei assim, é para agora. Nós estamos juntos em uma só causa, juntos pela população e aquilo, preservando aquilo que a gente tem de melhor e garantindo o direito do nosso povo. É isso, Toninho. Patrimônio da cidade aqui, para a maioria do modelo, é a população. Estou errado, Mariana? É verdade, é todo mundo de mãos dadas, é todo mundo no time só, pelo nosso povo. E seguimos com a previsão do tempo. A chegada de uma frente fria mudou radicalmente o tempo no Rio e trouxe vendaval, provocou ressaca e muita chuva. A cidade permanece em estágio de mobilização. Segundo a meteorologia, deve chover e o clima vai seguir assim até quarta-feira. A Marinha emitiu um alerta que vai até às 21 horas de terça-feira, dia 30, para ondas que podem atingir até 2,5 metros de altura na orla. Os ventos também ficam mais fortes e rajadas devem chegar a 76 km por hora. E você confere agora a previsão do tempo do Clima Tempo. Nesta terça-feira, o frio ainda continua sendo destaque em parte do sudeste do Brasil e a umidade ainda continua muito elevada. Os ventos que sopram do mar ajudam a reforçar as nuvens carregadas em todo o litoral do Rio de Janeiro, no Espírito Santo, parte da zona da Mata de Minas e também no extremo sul do estado de São Paulo. Tem previsão de garoa ao longo do dia no Vale do Ribeira e também na região de Santos. O mar fica agitado e com risco de ressaca desde a região de Canané, em São Paulo, até o litoral do Rio de Janeiro. Ainda tem previsão de chuva moderada na cidade do Rio, região da Costa Verde e também nas áreas de serra do estado. O dia ainda começa muito frio e não se descarta o risco de geada, mesmo que de forma pontual na região da Serra da Mantiqueira. A maior parte do estado de Minas ainda continua sem chuva, mas na região da Grande Belo Horizonte, no Vale do Rio Doce, o dia vai ser marcado por muita variação de nebulosidade. Ainda tem previsão de rajadas de vento na maior parte da região, que podem chegar até 50 km por hora. O interior de Minas e o interior do estado de São Paulo ainda continuam sem grandes mudanças, mas com temperaturas mais amenas. A máxima não passa dos 16 graus na capital paulista, mas ainda chega a 21 graus em Vitória e também na capital Belo Horizonte. No Rio de Janeiro ainda vai ser um dia frio, com máxima que não passa dos 20 graus.
Bom, vamos falar agora dos campeonatos que rodam aí pelo Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores da América. O Flamengo encosta na liderança do Brasileirão depois da vitória contra o Botafogo e o empate entre Palmeiras e Fluminense. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Me arrecata, ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mascotado no troféu. Ai Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pesou, Flamengo até morrer, eu sou. Campeão, fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina, eu tenho amor ao tricolor. E começa essa semana os confrontos das semifinais. Você confere agora conosco como serão os jogos. O Atlético Paranaense enfrenta o Palmeiras na terça-feira, dia 30, às 21h30, na Arena da Baixada, em Curitiba. Você pode acompanhar a transmissão pelo SBT e pela TV Comebol. O jogo de volta fica então para o dia 6 de setembro. O Vélez Sarsfield e Flamengo jogam na quarta-feira, dia 31/8, no horário também das 21h30, no estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, na Argentina. Esse jogo você vê transmitido pela ESPN. O jogo de volta, então, do Flamengo será no dia 7/9. E falando em futebol, a gente retrata mais uma vez esses lamentáveis acontecimentos que acontecem ou antes ou depois e até durante as partidas dentro dos estádios. Essa notícia lamentável marca negativamente o esporte do Rio de Janeiro. Antes do clássico entre Botafogo e Flamengo na tarde de domingo pelo Campeonato Brasileiro, integrantes das torcidas organizadas dos dois clubes se envolveram em confronto nos arredores do estádio Newton Santos. Confiram. Em vários pontos foram registrados tumultos com correria, gritos e torcedores jogando pedras e outros objetos uns nos outros. É o que mostram as imagens publicadas em redes sociais. Antes do jogo entre Botafogo e Flamengo, os integrantes das organizadas dos dois times entraram em confronto que começou quando a torcida do rubro-negro chegou ao viaduto Armando Nogueira, que fica em uma área restrita à torcida do Botafogo. Os alvinegros foram ao encontro dos rivais e a confusão continuou ao longo da partida. A Polícia Militar interveio e chegou a usar bombas de efeito moral e balas de borracha. 4 homens foram detidos e encaminhados ao Juizado Especial Criminal. Bom, e dessa forma termina mais uma edição do Plantão de Notícias, agradecendo a você, amigo telespectador e assinante, pela participação e audiência na nossa programação. Obrigado também à nossa equipe técnica, que está sempre aqui nos auxiliando a transmitir a nossa programação. Fiquem todos com Deus e até a próxima edição.